Existe uma história inimaginável, impensável, uma história de terror sobrenatural, que hoje eu vou trazer o Douglas aqui. No final vai ter um depoimento também. A minha pergunta já começa assim: você acredita em lobisomem? Você acredita que isso seja uma maldição dos antigos, principalmente a galera da roça, que conta que sobre o sétimo filho, o homem, ou a sétima filha, que seria a mulher bruxa, ou você acredita que isso é uma maldição? Ou algum tipo de ritual também, né? Vai saber. O que você acredita? Coloca nos comentários aí, hein? Tá, mas existe uma cidade aí que a gente vai comentar que fica entre Sorocaba e Itapetininga. Se chama Alambari, com A na frente. Interior de São Paulo, não é Lambari, Minas Gerais, tá? E o que aconteceu nesse lugar, né? O que aconteceu nesse lugar é realmente chocante e talvez você não vai acreditar, né? Mas a gente conta com o seu comentário aí. Você que é novo no canal, se inscreva aí, né? Deixa o likezão aqui. Aperte o sininho de notificações, porque toda quarta-feira tem a quarta-feira sobrenatural, hein? E que no final vai ter um depoimento de alguém que passou, viveu e ouviu também essa história mais de perto, né? E aconteceu próximo dele, né? E se não bastasse ter um lobisomem nessa cidade, teve dois. E a gente procurou pesquisar sobre muito essa matéria para trazer para você hoje aqui. E na verdade teve uma ligação até de irmãos, mas ainda não é algo provável. Mas a gente pesquisou um pouco e teve uma história de dois lobisomens na mesma cidade, no mesmo vilarejo. Alambari deve ter no máximo aí 1.000 pessoas, como contou essa pessoa no depoimento, que vocês vão saber daqui a pouco. É que podem ser irmãos ou não, né? Ou não, né? Mas assim, num vilarejo de 1.000 pessoas, ter dois lobisomens naquela época no interior, você sabe como é que é, né? Qualquer coisinha que acontecia, o vizinho sabia, outro vizinho sabia, porque te conhecia o filho de tal fulano. Então na roça as notícias se propagavam muito rápido no tal do boca a boca, né? E tem os relatos, né? Tem relatos de pessoas, né, que passavam por lá à noite, né, em dias de lua cheia, e viam pegadas, né, escutavam barulhos de uivos à noite, né? E teve até quem chegou a ver, né? Chegou a ver. De longe, mas o brilho dos olhos dessa criatura aí que a galera chama de lobisomem. E o interessante é que assim, essa questão da lua cheia não é toda sexta-feira não, gente. Historicamente... Não, é toda lua cheia, né? Mas diz que historicamente o lobisomem tem a probabilidade de ter a transformação em 4 vezes no ano apenas. Que a transformação acontece a cada 3 meses. Dividido num ano, seriam 4 vezes só. É o que o pessoal comenta, né? E é interessante saber disso aí também. Mas essa pessoa que vai dar o depoimento lá, ela morou perto lá, né? Morou perto dessa pessoa, diz que chegou a conhecer, né, a pessoa, e que aconteceu algumas coisas com essa pessoa aí, né? Durante o dia, né? Não, e o pior é que de dia ele conseguia, pelo menos a pessoa que vai dar o depoimento falou que o parente da família conseguia reconhecer a pessoa de dia sem a transformação. E você sabe como que a pessoa reconhecia ela sem a transformação? Por causa do cheiro dos animais que não chegavam perto da pessoa, entendeu? Então tinha alguma coisa a ser desconfiada, né? Não tem como julgar. E existe umas características também que vai ser falada aí no depoimento. Isso, umas características bem específicas aí. O lobisomem, não só na transformação, mas antes dela. O estilo da pessoa, o estilo de vida da pessoa, entendeu? O cheiro meio ruim, energia negativa, essas coisas vão ficar sabendo aí até o final dessa matéria. E a história, né, o relato, ela conta que essa transformação foi perante uma maldição, né? Uma maldição que a gente desconhecia, bem a fundo, assim, mas uma maldição, né? Um ritual, sei lá. Porque todo mundo sabe aí que assistiu pelo menos filme, vamos falar a parte científica, sabe que geralmente você não pode querer atacar um lobisomem, né? Tipo assim, se o cachorro que cerca o lobisomem, pelas histórias que a gente vê aqui, atacou, morreu. Agora, geralmente os animais eles ficam cabreiros antes de passar à frente de um lobisomem, né? Porque a gente estudou, o cavalo dá para trás, que atravessa um cavalo joga. Histórias de sítio, né? De que é da roça, principalmente, né? E que o jeito de andar dele é um pouco diferente. Uma curiosidade, vocês vão ficar sabendo, hein? A galera falou, ele vai estar no final também. O lobisomem geralmente ele não anda, né, com as 4 patas, vamos supor, anda exatamente reto, né? Ele anda meio que torto, né? Pelos depoimentos vão ficar sabendo, de arrepiar. Ele não anda exatamente reto, parece um carro desalinhado, caminho quebrado o eixo. É uma coisa
esquisita, né? Então, e a gente quer Curiosa, né? a gente quer saber se essa galera acredita, né? Você teria. E hoje, será que se a gente passar, a gente ouve algum relato sobre isso lá? Será hoje em dia? É curioso que a gente da cidade, a gente praticamente não tem riquezas de detalhe, porque quem viveu na roça, quem teve uma época que teve a partedeira, que pegava um bebê que estava, né, numa posição ao contrário e conseguia com as mandíbulas para fazer o parto em uma certa perfeição, né? Tem um dom de Deus, né? Essas histórias sempre vêm da roça, porque a gente na cidade a gente não vive quase nada. O que a gente viveu? Né? A gente está numa geração. A gente crê e sabe pelos relatos, né? Isso, é porque talvez a gente não tenha a chance de ver mais. Você tem que deixar nos comentários aí, você tem que comentar o que você acha. Daí você vai ver o depoimento agora. Vou passar para você. Você que está assistindo o nosso canal aqui, das quartas-feiras, esse quadro das quartas-feiras sobrenaturais. Você tem alguma história de algum lobisomem, casa mal assombrada, que você queira dividir com a gente? Coloca nos comentários aí que a gente vai correr atrás aí. Se for uma cidade próxima, a gente tenta. Se for algum relato que a gente possa se aproximar, trazer uma matéria bem bacana para vocês, a gente vai estar aí sempre se dedicando a isso, beleza? Muito obrigado pela participação. Agora vamos deixar aí o depoimento para vocês aí. Gente, arrepiar. Nós estamos juntos e sente que a reflexão é a chave. Várias vezes meu pai vindo da vila para o sítio que ele morava, chegou a encontrar com o bicho numa estradinha que tinha lá, estreitinha, e a estradinha já era assombrada, né? Ele passava a parte escura, quando saía no carro, e tampava o lobisomem lá na frente, descendo de encontro com ele. Aí ele parava do lado e o lobisomem passava. Aquele cachorrão marronzão, peludo, os olhão vermelhos, rapaz, isso era assombroso, viu? Depois das 11 horas, de 11 para meia-noite é a hora que ele faz o tráfico dele. O bicho é grandão e ele anda meio torto assim, com a traseira meio do lado, igual um caminhão com espelhão corrente. O Narcisinho Mecânico, que era o lobisomem, isso aí, a gente tinha uma amizade tanto, né? Inclusive ele tinha umas unhonas assim, me parecia unha de tatu. Então esse Narciso Mecânico, que era um dos lobisomens que eu conhecia, esse cara, ele tinha um cheiro ruim. De dia você já sentia que o bicho era lobisomem mesmo. Aquelas unhonas compridas, cheias de terra, assim. E ele andava meio descalço também, e as unhas do pé também eram compridas. E os cachorros? Os cachorros cheiravam, eu já não gostava dele de dia. O meu pai, o seu Joaquim, na época ele devia ter uns 50 anos. E ele conhecia bem todos os dois. Inclusive o tal de Narciso Mecânico eu conhecia também. Sempre eu estava conversando com ele. Ele era mecânico dos bons, consertava a bicicleta, consertava um monte de coisa. É de noite? Não, de noite, de dia. De noite ele é? Não, de noite ele é. Mas não é toda sexta-feira, mas tinha uma sexta-feira que ele saía. Você ia procurar galinheiro, que lobisomem gosta muito de galinheiro, né? Diz que ele rola dentro do galinheiro. E aí sai catingoso mesmo. Então esse Narcisinho, ele morava nessa vila, e do nosso sítio para a vila dava mais ou menos 3 quilômetros. E era tudo estradinha de terra, aquela estradinha meio assombrada mesmo, então é próprio para lobisomem. O lobisomem gosta muito de ir para sítio para procurar galinheiro, né?